Finalmente, o vascaíno teve um dia para chamar de seu. O Vasco ontem teve a melhor performance da última década em campo. O Vasco esculachou, no bom sentido, o Santos em pleno Morumbi, uma vitória histórica na semana que o Vasco da Gama faz aniversário. E uma resposta, entanto, para aqueles que acham que o Vasco morreu. Não, o Vasco não morreu. O Vasco está vivo e enquanto houver um coração infantil, o Vasco da Gama, ele sim, será imortal. A gente vai falar muito aí sobre a situação do Vasco, do Campeonato Brasileiro. Deu uma melhorada muito, muito grande. A gente também vai falar sobre a situação da Copa do Brasil, numa semana decisiva, porque quarta-feira já há jogo contra a equipe do Juventude, lá em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi, onde a gente, além do aniversário do Gigante da Colina, vai ter presente chegando aqui no Rio de Janeiro, a gente vai ter chegada de reforços, a gente também deverá ter movimentações aí de jogador deixando o Vasco da Gama, então tem muita coisa para a gente poder falar neste vídeo. Sem demoras, vamos aí para o vídeo. Peço a você, está todo mundo feliz, contente. Peço a você que não é inscrito para vir fazer parte da nossa família. Tá bom, pessoal? Bom, o seguinte, vamos começar falando aqui sobre o jogo de ontem, porque o Vascaíno teve um dia para chamar de seu. Muito tempo que o Vasco da Gama merecia uma vitória contundente como essa. O vascaíno ontem lavou a alma lá em São Paulo, no Morumbi. Uma vitória que traz moral. Moral não só dentro de campo, mas moral institucional ao Vasco da Gama. O Santos, que desrespeitou o Vasco da Gama no primeiro turno, quando o presidente Marcelo Teixeira disse que era inadmissível o Santos perder para o Vasco jogando dentro de São Januário. Tomou uma cipuada, várias consequências ruins para o Santos, né? O treinador foi demitido, o presidente ontem não quis responder se foi inadmissível ou não, o Marcelo Teixeira, Neymar chorando, mas ontem foi uma atuação épica do Vasco da Gama. Parabéns ao Fernando Diniz, que tirou uma cruz dos ombros, né? Fernando Diniz que chegou a ser cogitado aí para sair do Vasco, muito pressionado. Diniz aí conseguiu essa vitória. Agora, o que é mais importante é a gente ver alguns jogadores aí dando a volta por cima, o Piton voltando a ser aquele lateral artilheiro que mete gol, o Tietê, que é um pentacampeão brasileiro, pô, fazendo gol, marcando bem. O próprio Felipe Coutinho, que a gente questiona muito, que ele daqui para frente tem uma sequência. Jogou muito ontem o Felipe Coutinho, certo? Situação ali também do DVD, que é um jogador que eu particularmente torço muito pelo DVD. É um atleta ali que simplesmente ficou um ano parado. Tem jogador aí que não consegue retornar mais, não consegue mais jogar futebol. O DVD fez um golaço ontem, tá curado, graças a Deus. E o Ryan, né, cara? Por que jogador! O Ryan floresceu, saiu do casulo aí com o Fernando Diniz. O seguinte, agora a gente joga com Juventude no Alfredo Jaconi. Estou vendo muitas pessoas aí dizendo que é para tirar o Vegete. Gente, a gente fazer uma análise individual de um atleta é muito complicado. Eu acho que o Vasco tirou a Inhaca. A Inhaca
era o João Vitor, tá? Ontem o Vasco da Gama trabalhou mais leve, até na parte defensiva. Então, assim, não era o Vegetti que estava mal, não. O setor defensivo do Vasco estava tomando muitos gols aí com o João Vitor. O atacante tem a obrigação de fazer 2 gols. O Vegetti é um cara que merece respeito, é um cara aí que foi artilheiro nas 2 últimas competições que o Vasco disputou. A Copa do Brasil ano passado ele foi artilheiro, campeonato estadual esse ano, e, cara, é o artilheiro do Vasco aí no ano, tá? Então, acho que o Vegetti tem que ser respeitado aí. Bom, falando aqui sobre o mercado da bola, essa semana a gente deve ter alguns jogadores aí se despedindo do Vasco, tá? Espero que o Vasco não venda o Piton, porque voltou a jogar muita bola, mas a gente sabe que é um jogador que tem sido aí cobiçado pelo Girona, pelo Milan. Situação aí também envolvendo o atleta Juan Esforza, tem proposta da MLS, da Argentina, para poder deixar o Vasco da Gama. O próprio Leandrinho, que não tem sido usado aí pelo Diniz, também tem propostas para deixar o Vasco da Gama, né? A gente espera que o Cocão melhore, né? O Cocão teve uma lesão grave, então não deve deixar o Vasco da Gama nesse momento. Agora, falando sobre reforços, tá? O Carlos Andrés Gomes. A expectativa é para que o Vasco hoje faça o registro aí do Carlos Andrés Gomes e que o jogador viaje para Caxias do Sul para enfrentar o Juventude contra o contra o Juventude lá no Alfredo Jaconi. Bom, tá faltando só o visto de trabalho, coisa que o Vasco vai resolver hoje para poder apresentá-lo. Acho que é um jogador que vai contribuir muito, mas muito aí para o Vasco da Gama. Outra situação aqui, e deve começar no banco de reservas aí contra o Juventude. Bom, o Admar, essa semana, ele volta lá da Turquia. Pessoal, independentemente do Vasco ter metido 6 no Santos, o Vasco precisa de reforços. O Vasco ganhou uma batalha, mas não ganhou a guerra. O Vasco precisa de reforços. E o Carlos Cuesta, o Vasco da Gama deve fazer o anúncio dele nas próximas horas aí, tá? O Vasco vai depositar o valor das luvas aí pertinente ao empresário, ao atleta, vai pagar a primeira parcela para poder anunciar o jogador junto ao Galatasaray. O jogador ele continua sendo esperado aqui no Rio de Janeiro, como é a situação do atleta Onaná. Tá? Na última quinta-feira, houve aí uma reunião entre o Admar e a empresária do atleta, a Rafaela Pimenta. Tá? O Besiktas ali deu o ok, o jogador vindo a custo zero aqui para o Gigante da Colina. Bom, fui informado na parte da manhã que, independentemente aí do Vasco ter melhorado, tá? O Vasco vai trazer mesmo 2 zagueiros. O Vasco continua negociando aí com o Jancer Embepá, zagueiro, bom zagueiro que jogou, fez história no Porto, zagueiro aí que também arrebentou com a camisa do Olympique de Marseille, tá? E para finalizar aqui, a gente também fala da situação do jogador Iconê, né? Que é aquele jogador que o Vasco tenta trazer para seu presente de aniversário, para parar o aeroporto, né? O francês cria do PSG, jogador que está lá na Fiorentina, que a Fiorentina também deu o aval para a contratação desse jogador. Então, o Vasco ali, em, em várias vertentes, o Vasco está negociando, a gente vai ter desdobramentos positivos, e é o que eu falo para vocês, tá? Pezinho no chão, o ano do Vasco da Gama é para a gente fazer os 45 pontos no Campeonato Brasileiro. Faltam ali 9 vitórias para o Vasco da Gama, tá? Vamos ter que fazer um segundo turno muito bom. E o seguinte, o Vasco
quer esses reforços aí para que o Vasco possa, em pé de igualdade, disputar o título da Copa do Brasil. Depois do que o Vasco apresentou ontem, tá? Eu não duvido que o Vasco passe pelo Botafogo. Vai dar jogo, vai ser jogo duro. Perfeito? Agradeço pela sua atenção, tá? Essa semana vai ter BTB Esporte lá no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro para receber aí reforços que vão chegar. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!